queremos saber contigo, Helena Matos, se o Zé Povinho se fartou de andar calado. Alguns interpretam de facto este crescimento dos populismos como uma espécie de revoltas, aqui no nosso caso do Zé Povinho. Noutros países existem outras figuras mais ou menos equivalentes, talvez não com uma vida estética tão interessante, mas pronto, mas essa é outra, pode ser outro capítulo da conversa. Para já vamos ver como é que nasceu este Zé Povinho. Para o percebermos, ele nasceu precisamente há 150 anos, a 12 de junho, e porquê? Porque era véspera de Santo António, como aqui referimos, havia aquela tradição de pôr aquela espécie eu vou designar por altares, uns tronos a Santo António, e portanto a ilustração dá mais ou menos conta de um trono a Santo António, que objetivamente tem o Santo António com o menino ao colo, o menino tem a cara do rei, o Santo António tem na verdade a cara de um ministro. Portanto, vamos encontrar, para os leitores da época, isto era uma ilustração, a ilustração era muito usada nos jornais satíricos, que também era uma coisa que existia muito, estes jornais satíricos, e nós vamos ter aqui uma caricatura que porventura teria sido tão esquecida tão rapidamente quanto as outras, porque a caricatura tem, em geral, uma vida... As personagens das caricaturas são muito datadas, por isso é que são caricaturas, portanto é preciso que quem olha para o desenho consiga reconhecer o que é que ali está. O humor tem... Às vezes consegue sobreviver, mas em geral é muito datado. E tem uma personagem que tem assim um lado, é um homem que tem uma barba, ele coça a cabeça assim com um ar de quem está desconcertado com tudo aquilo, enquanto dá o dinheiro. Ele tem escrito nas calças Zé Povinho e o que é que ele está a fazer? Ele está a dar uma esmola para o Santo António, todos nós já assistimos, né? Estão-lhe a pedir, só que quem lhe está a pedir não são os miúdos habituais, não é? As crianças, um tostãozinho para o Santo António, alguns ainda se lembrarão disso. Quem lhe está a pedir é um Santo António, um menino, mas que tem a cara de ministros e governantes da época. Portanto, esta ideia deste homem que tem quer dizer, paga, que vai dando, que vai sustentando toda uma forma de poder que depende dele, mas ele, na verdade, olha para aquilo como alguém que está... Não está revoltado, não está apoiante, está simplesmente desconcertado. Uma pessoa que vamos ter hoje aqui, uma convidada que vamos ter aqui hoje, que é a Raquel Henriques da Silva, ela diz: o que particulariza o Zé Povinho de Bordal é a sua absoluta atualidade. Ele é o cidadão do país liberal, onde há eleições, impostos, opinião pública e liberdade de imprensa. Portanto, sim, quer dizer, não é que não se pudesse ter criado um Zé Povinho anteriormente, mas também não faria sentido daquela forma. Ele, de facto, é um produto do país liberal, desse Portugal moderno que nasce com o liberalismo e do qual, na prática, nós somos herdeiros e continuadores. Portanto, nós temos eleições, temos impostos, temos opinião pública, temos liberdade de imprensa e temos o cidadão que muitas vezes não simplesmente sustenta tudo aquilo automaticamente, umas vezes questionantes, umas vezes mais, outras vezes menos, mas é claro que nós aqui temos um Zé Povinho com a forma como ele está vestido, o seu ar até muito grosseiro, buçal. É claro que depois ele vai autonomizar-se e nós vamos ter outros ilustradores a desenhar o Zé Povinho, e depois o Zé Povinho passa também para a cerâmica, não é? E aí vai ter uma vida... a minha geração, como é que conheceu o Zé Povinho? Foi entrando nos cafés, tabernas, tascas, mercearias, drogarias, carvoarias e vários outros ramos de comércio que hoje até já é difícil explicar o que eram, e onde havia quase que invariavelmente um busto, uma caneca com o rosto do Zé Povinho fazendo um manguito, queres fiado, toma, quer dizer, portanto, remetendo até, pois o fiado hoje chama-se cartão de crédito, e portanto, não sei... mas só que a nossa relação com o fiado tornou-se mais intelectual, o que quer dizer também mais parva, porque às vezes acabamos por não ter noção muito bem do que é que estamos a gastar e do que é que estamos a dever. Para muitos ele simboliza uma espécie do povo português, mas é curioso porque na sua própria designação nós temos a questão de ser o Zé é uma designação geral para qualquer pessoa,
tínhamos a questão do Zé Ninguém, mas aqui ele é um Zé, mas é simultaneamente povinho. O uso dos sufixos diminutivos em português pode ser simultaneamente uma forma de expressar proximidade, carinho, amor, mas também desprezo, condescendência, não é? Inho, não é? Nós podemos usar como um sinal, o povinho, que é algo que se ama, mas que também se olha de forma condescendente, sobranceira, não é? Portanto, há aqui um Zé Povinho que, segundo alguns investigadores, ele é uma espécie de um Zé Ninguém, mas que é também o todo. E este jogo entre o tudo e o nada, o ninguém e o toda a gente, é alguma coisa que tem raízes na literatura portuguesa, e tem aqueles célebres textos do Barroco entre o todo o mundo e ninguém, não é? E aqueles trocadilhos que se faziam, quem está lá pergunta todo o mundo e responde ninguém, era uma forma e nesta expressão aparentemente tão simples de Zé Povinho podem estar condensadas, ou pelo menos acabaram no nosso imaginário de estar condensados todos aqueles uma espécie do arquétipo daquilo que é o povo, não é? Porque se o Zé Povinho, para as pessoas quando olham, tem um lado popular, temos de perceber que o seu autor é tudo menos popular. Ou nada popular. Portanto, ele é um burguês, é um urbano, é alguém que tem uma vida muito cosmopolita, não é? Até pela sua própria atividade artística. É uma pessoa que viaja, uma pessoa que conhece, uma pessoa que frequenta aquilo que é os grupos mais que estavam mais ao par daquilo que acontecia, e portanto há aqui naquela criação aparentemente muito popular, há ali todo um repositório de estudo, de trabalho, além do inegável talento, não é? Aliás, e agora fazendo, eu sei que nós não poderemos hoje, não teremos tempo certamente para falar muito da parte da cerâmica, mas se nós virmos aquilo que o Rafael Bordal Pinheiro, eu vou dizer isto de uma forma muito, muito, muito grosseira, que me perdoem todos os historiadores de arte que me estão a ouvir neste momento, nós encontramos na forma como o Rafael Bordal Pinheiro reinterpreta, cria e concebe muito daquilo que nós hoje chamamos a cerâmica de Bordal, a cerâmica das Caldas. Aquilo tem uma forte incorporação popular, mas não é a cerâmica popular, ou seja, há uma reinterpretação e uma composição, e talvez por isso ela conseguiu sobreviver desta forma. E tem a adesão que tem. Portanto, é ser tão transversal, não é? Nós temos peças dele que podiam estar nas paredes, para lá do Zé Povinho, temos peças dele que podiam estar nas paredes das tabernas, das carvoarias, ou estarem numa sala, porque há ali um reflexo de muitas coisas que nos pertencem e em que nos revemos. Portanto, agora, não sei se para gosto, desgosto ou apreço do Rafael Bordal Pinheiro, foi como se a criatura tivesse ganho uma vida autónoma e muito, muito para lá do criador. Isto acontecerá com vários autores, talvez, ou criadores, mas isto quando se consegue, porque se é um extraordinário sucesso, deve ser, não sei, mas deve ser difícil, não é? Vermos de repente os outros ilustradores a desenharem os 10 povinhos. Nós temos aqui em estúdio um convidado que tem uma particular relação com o Rafael Bordal Pinheiro e com o Zé Povinho, que é o diretor, não é? O diretor do Museu Bordal Pinheiro, João Alcunha Botelho. E eu penso que fizeram uma exposição que teriam qualquer coisa como 100 de Zé Povinhos, não é? Nós, muito bom dia. Muito bom dia. E muito obrigado por este convite, e acho muitíssimo oportuno estarmos aqui a falar sobre o Zé Povinho, que acho que vamos perceber ao longo desta conversa que faz muito mais sentido continuar a falar dele hoje, 150 anos depois, do que aquilo que pode parecer. Sim, o Zé Povinho, de facto, foi imediatamente apreendido por muita gente. O Rafael Bordal Pinheiro desenhou em 1875, depois foi para o Brasil logo a seguir e regressou em 1879. E logo em 1880 já há gente a desenhar o Zé Povinho. O Sebastião Sanhudo já desenha o Zé Povinho no Porto, e muito rapidamente começa a haver jornais que se chamam Zé Povinho, em 83, começa a haver teatro de revista que se chama Zé Povinho, começa o Zé Povinho a ser... interromper, é assim, sim. A revista tinha... E teve, porque a revista tinha números fixos, o teatro de revista. Também já é uma recordação, às vezes é preciso explicar. Tinha números fixos.
por exemplo, teve durante um tempo o número dos órfãos, e tinha um número que era, e depois tinha os números cantados, aquelas coisas todas, eram coisas obrigatórias quase. E quem era espectador de teatro de revista sabia que aquilo tinha uma sequência, aquilo não era assim uma sucessão de piadas e canções. Sim, de quadros avulsos. E havia muito frequentemente um número do Zé Povinho. E tivemos grandes atores portugueses a fazerem um número do Zé Povinho. Atores de teatro. Para aqueles que são muito mais novos e que já não têm esta memória ou do teatro de revista, ou mesmo ver o Zé Povinho a ser assim representado, talvez um dos últimos atores que fez um Zé Povinho assim mais conhecido, e ele ficou até muito célebre por isso, foi o Luís Aleluia. Fez um bom Zé Povinho. E havia o Zé Povinho deste ator e o Zé Povinho do outro ator. Ou seja, ele também tinha essa expressão de qual é que era o ator que fazia o Zé Povinho. Mas estava a dizer que a adesão ao boneco, à caricatura, praticamente desde o momento em que ele foi feito, logo nesses anos, e isso que estava a falar agora, acontece um bocadinho também durante o Estado Novo. Sim. O Zé Povinho precisa, aliás, como a professora Raquel Henriques da Silva disse no texto que citou, precisa também de liberdade para viver. Ele não é muito apreciado. Ele não é, pois, exatamente. E, portanto, acaba por fugir um bocadinho dos jornais de humor e de sátira, que não eram tão bem vistos nessa altura, e deixaram de existir. Enfim, havia os ridículos, havia o Sempre Fixe, mas havia poucos. E foi aparecendo noutros sítios, nomeadamente no teatro de revista. Mas o Zé Povinho é, de facto, imediatamente aceite por toda a gente, e toda a gente começa a desenhar o Zé Povinho. Deixa-me só pegar aqui numa ideia, sim, antes de perceber como é que o Zé Povinho evolui. Este conceito de direitos de autor não tinha o mesmo peso na altura, é isso? Porque é apropriado também por outros autores. Eu penso que não tinha, e penso também que tem a ver com a personalidade do próprio Rafael Bordal Pinheiro e com a generosidade do Rafael Bordal Pinheiro. Eu não estou a ver o Rafael Bordal Pinheiro a guardar aquilo para si, e de facto foi um golpe de gênio não o ter feito, porque senão teria morrido como ele em 1905 e não estaríamos aqui hoje a falar dele. Mas os direitos de autor... não se colocariam certamente do mesmo modo, porque exatamente no teatro de revista, aquilo que são os grandes sucessos do teatro de revista, seja estes números como o Zé Povinho, seja depois os órfãos, eles vão passar, e em geral o teatro de revista tem 2 a 3 autores, as chamadas há uma até que eu conhecia, que é uma parceria, e eles passam, e há números que passam de umas revistas para as outras, não é? E aparentemente não existe, personagens, e aparentemente não existe esse problema, não é? Agora, aquilo que nós temos aqui em relação ao Zé Povinho é que ele tem uma vida política interessante, porque ele vai ser boa parte da ilustração no tempo da monarquia, porque ele nasce na monarquia, não é? Ele é quase que na sátira que é feita ao regime há um pendor republicano muito, muito óbvio. Depois, com a República só podia correr mal, porque quando nós pomos as nossas expectativas de mudança de vida unicamente na mudança do regime e não na forma como se governa, é óbvio que há todo um conjunto de expectativas que são frustradas porque as coisas não iam mudar, porque se tinha passado de uma monarquia mais a mais constitucional para uma república que também não era tão livre assim. Portanto, há ali e depois há as questões das crises, das questões económicas. Portanto, ele vai ficando desalentado. Nós temos, aliás, depois vemos até ser aplicado o célebre manguito, e há um historiador que já aqui referirei, que é o João Medina, que explica porque é a questão do manguito. O manguito não apareceu logo, o manguito só aparece muitos anos depois de ele ter sido criado, o Zé Povinho. E que é... há uma altura em que até faz, queres o voto, ora toma, tal como fazia em relação ao fiado. O fiado, portanto, o tal vender sem pagar, onde o nome... Nós às vezes esquecemos que os nossos ouvintes podem não se lembrar, porque são alguns muito mais jovens, podem não se lembrar de certas coisas, não é? E portanto, havia um livro onde nas lojas se ia anotando o nome das pessoas que deviam e que pediam fiado, ou seja, que pediam para pagar depois. E é curioso aqui, por exemplo, o João Medina, que escreve mesmo sobre as questões do Zé Povinho e que relaciona até com, por exemplo, algumas personagens do barroco, da comédia dell'arte,
ou os bobos. Eu, por acaso, acho que não apenas, e incluiria aí também figuras que têm um papel muito importante de dizer o que não se pode dizer. Por exemplo, a questão da figura dos parvos. Por exemplo, os parvos em Júlio Vicente são os personagens mais interessantes, porque o parvo tem o discurso livre, porque é parvo, aí vai ele, não é? Portanto, há aqui uma tradição de personagens populares ou associadas de alguma forma ao povo, mas não conseguem ter esta personificação como tem o Zé Povinho, não é? Ele tem um nome, ele é reconhecível, nós olhámo-lo e reconhecemos-lo, embora varie muito de traço de ilustrador para traço de ilustrador. Há uns que o Zé Povinho do Bordalo é muito buçal, não é? Tem os lábios muito grossos, é mesmo ali Quer dizer diga. Não, eu estou a pensar porque o próprio o Zé Povinho nasce com esta pujança toda por causa do talento do Bordalo. Se não fosse o talento dele, ficaria uma figura que acabaria por cair no esquecimento. Essa questão de estar a falar do Zé Povinho como uma figura buçal é muito engraçado, porque o Bordalo desenha-o tanto como essa figura buçal quando é maltratado e se deixa ser maltratado, como o transforma num homem garboso. Sim. Quando ele se levanta e quando ele luta e quando ele dá um murro na mesa fica alto, fica esbelto, parece que fez uma dieta, há ali uma restrição alimentar. Há ali um tratamento. E aliás, isso, desculpa, agora voltando só um bocadinho atrás ao primeiro desenho. Aquele primeiro desenho é uma coisa absolutamente genial. É todo um tratado do que vai ser o Zé Povinho sempre. Porque o que explicou, e muito bem, está o Zé Povinho a andar na rua, há um miúdo que lhe pede moedas para o santo e ele está a dar as moedas e já não tem mais. O santo, estamos em véspera de Santo António, não é? O santo era o primeiro-ministro Fontes Pereira de Melo. O primeiro nome do primeiro-ministro Fontes Pereira de Melo era António. E, portanto, ele está a dar ao António. O primeiro-ministro representa o governo. O governo tem ao seu colo o menino Jesus, que é o rei. Portanto, é o governo a sustentar o rei. E aqueles impostos são para sustentar o rei. E é esse jogo que é subtil, mas os desenhos do Bordalo têm uma quantidade de camadas. Eu trabalho há 10 anos no museu e fico espantado com o que descubro todos os dias. E depois há uma outra coisa muito engraçada, é o título do desenho. O desenho chama-se Para a Cera do Santo António. Todos nós sabemos que fazer cera é não fazer nada. E, portanto, há este jogo de dizer que se está a tirar dinheiro, o Zé Povinho está a dar o seu dinheiro para uma coisa com que não concorda, naquele caso, para a manutenção de um regime monárquico, e é isso que, ao longo do tempo, todos os outros desenhadores vão apropriar. Eu acho que isto é a verdadeira essência do Zé Povinho e é o que fez com que ele se mantivesse sempre vivo ao longo deste tempo. E depois, claro, ele funciona, as caras e as situações vão variando muitíssimo, e aquilo que me estava a perguntar, nós temos feito uma recolha de todos os 10 Povinhos pós-Bordalo, e hoje estamos a disponibilizar, já está disponível, quem quiser ir ao site do museu, um conjunto de mais de 100 objetos em que aparece a figura do Zé Povinho, que vão desde capas de discos, bolas de futebol, t-shirts, anúncios de teatro, tudo e mais alguma coisa. O Zé Povinho aparece em todo o lado. A maior parte das vezes até um bocadinho grotescas. São peças um bocadinho, mas têm um valor antropológico e não propriamente um valor histórico, porque nos mostram esta prevalência da figura no nosso tempo. No nosso tempo ainda. No nosso tempo. Continua a ser uma figura com vigor. Sim, basta ver que se nós dissermos o Zé é que paga, ninguém vai à procura do senhor José Manuel de Silva, não sei o quê, já se sabe exatamente quem é. Essa figura é de facto essa pujança que vem daquele momento de nascimento que teve essa potência. O que é espantoso é porque estamos a falar de uma época e pronto, sabe isso muitíssimo bem, melhor que qualquer um de nós, em que a ilustração é muito recorrente. Temos jornais que vivem, o caso do António Maria. Deixe-me só dizer-lhe também uma... O primeiro nome do
do Fontes Pereira de Mel. Ele é António Maria Fontes Pereira de Mel. Exatamente, é. E vivem de ilustração. António Maria para quem não sabe, é o jornal que ele funda, é um dos jornais que ele funda. É o primeiro grande jornal que ele funda, sim. E de tudo aquilo que se desenha, porque eles desenham imenso e criam, e não é apenas o Bordal Pinheiro, à época, esta ilustração de caráter satírico era muitíssimo importante, e não apenas de caráter satírico, mas de caráter satírico tinha aqui, era quase uma coisa de intervenção, e como é que o que é que houve nesta personagem que levou a que ela permanecesse? Sabe, volta à figura do Bordal, não se percebe a criatura sem perceber o criador. O Bordalo era de uma família de artistas, o pai dele era um pintor e ele era artista, e inicialmente ele pensou que iria ser também artista, e chegou a expor no Salão de Belas Artes e pensou que iria ter uma carreira. O irmão é o Columbano, não é? Exatamente, o irmão é o Columbano, que nasceria mais tarde. Nasceria mais tarde, esse irmão é quase difícil. Aquele... Eu não sei se aqui alguém, além da minha pessoa, teve a experiência de ser professor de liceu, mas que é muito difícil, é quase tecnicamente impossível referir, e eu não sei porque é que isto me aconteceu, porque eu dava português, mas enfim, explicar que eles eram irmãos, porque... São o oposto. Exatamente. São o oposto. Achavam que a setora estava um bocadinho trocada com o parentesco, não é? Porque havia ali um lado de pronto, as sombras, o Columbano, aquela soturnidade, aquela solenidade, até isso, e a solenidade, não é? E depois o Rafael Bordal Pinheiro, que eles imaginavam que devia ser uma pessoa muito folgazã, ou que talvez não corresponda necessariamente à realidade. Pronto, achavam que não podia ser, mas pronto, continua. Pois, e explicar a importância do criador. Do criador. E então, há um momento em que o Rafael Bordal Pinheiro percebe que não vai ser um tão bom artista como gostaria e decide mudar a sua vida para fazer jornais de caricaturas. Não era assim uma tradição tão grande na época. Foi depois dele. Ele abriu essa porta. E hoje é muito fácil nós vermos o filme trás para a frente. Sabemos que ele foi um grande artista e sabemos todo o percurso e sabemos o papel que ele tem na história da arte e das ideias políticas, até em Portugal. Mas houve ali um momento em que ele teve de fazer essa mudança de vida, esse clique. E é muito interessante ver que ele foi capaz de desistir de uma carreira, enfim, que seria um pintor medíocre, mas com certeza que viveria daquilo, e enverdou por um caminho de fazer bonecos num jornal. Que é uma coisa absolutamente notável. Não havia essa tradição. Ele já era casado e tinha 2 filhos, portanto já tinha família para sustentar, não tinha fortuna, mas foi por aí que ele quis enverdar. E é engraçado que o humor que ele quis fazer, isso também vai muito ao encontro daquilo que estava a dizer, foi sempre um humor político. Estes cartoons que ele faz nunca é aquela graçola do senhor que vai e escorrega na casca de banana e cai e não sei o quê. Nunca foi isso, foi sempre, desde o início, um humor político. Aliás, o grande momento dele é quando ele comenta, em 1871, as conferências do Casino, as conferências democráticas do Casino, um conjunto de conferências com temas fraturantes, diríamos hoje, sobre a democracia, sobre o ensino, sobre temas que na altura não eram bem vistos à monarquia. Aliás, foi o Antero Quental que os promoveu e que foram proibidas pelo governo. E nesse momento o Rafael Bordal Pinheiro faz uma folha no seu jornal A Berlinda, em que comenta essas conferências do Casino, em que e mistura-se ele próprio. É muito engraçado porque começa com ele como se ele próprio fosse um dos conferencistas. E portanto, há sempre este interesse de intervenção política, e o Rafael Bordal Pinheiro, não esqueçamos, era republicano num tempo de monarquia. E também e soube trazer sempre, aliar ao seu enorme talento, soube trazer sempre a questão dos valores. Ele está sempre na primeira linha da luta pela liberdade de imprensa, pela liberdade de pensamento, que isso contra as talvez seja injustiças. importante explicar ou referir, e que é o seguinte: as pessoas lidam e têm a cada momento as questões do humor. À época era mais a questão aqui da ilustração, hoje pode ser o que diz um humorista. Há alguma dificuldade em lidar com o humor, até porque
muitas por exemplo, quando hoje em dia, quando as pessoas dizem, não sei o quê, porque acho que essa intervenção, ou esse desenho, ou essa peça de teatro, que há ali uma falta de respeito. Quando se vê muitas das ilustrações desta época, e ilustrações do próprio Bordal, mas não só, muitas delas são muito violentas, muito duras, algumas delas muito grosseiras, apesar de tudo, em Portugal. Muitas delas hoje levariam a processos de liberdade de imprensa e seriam mal vistas. Sim. Seriam muito mal vistas. Nós nunca chegámos aos extremos que os franceses chegaram durante a Revolução Francesa, por exemplo, com os panfletos, nomeadamente os panfletos gráficos que visavam a Maria Antonieta. Mas nunca tivemos esses excessos. Penso que hoje valeriam a prisão a quem fizesse alguma coisa de semelhante. Agora, alguns com a Maria Antonieta, sim. Mas aqui, em Portugal, estes do Bordal não valeriam a prisão, mas temos de perceber que são coisas que hoje seriam consideradas muito violentas.